Conheçam Janet. Ela nasceu no dia 20 de janeiro de 1956. Ela era uma mulher de 23 anos que vivia na Pensilvânia, Estados Unidos. Janet foi descrita como uma mulher alegre e bastante destemida também. Enquanto estava no ensino médio, ela acabou conhecendo um jovem chamado Scott. Ali os dois não se desgrudaram, se apaixonaram, começaram a namorar e se casaram em 1976. No decorrer desse casamento, eles começaram a ter alguns problemas. De acordo com as pessoas que conviviam com o casal, eles perceberam que a vida não era tão fácil quanto era no colegial. Também começaram a ter alguns problemas financeiros e por isso decidiram se divorciar em 1979. Após o divórcio, Janet foi morar em uma nova casa. Ela também conseguiu um emprego e estava muito contente porque era a primeira vez que ela iria se virar realmente sozinha. Durante toda a sua vida, ela morou com os pais e com os irmãos mais velhos. Assim que saiu de casa, logo se casou com Scott e por isso estava bastante ansiosa para essa nova vida. Apesar de tudo isso, Scott aparentemente não estava tão satisfeito com esse divórcio. Algumas vezes ele foi até Janet, tentou voltar e como ela não queria, ele começou a namorar uma menina bem mais jovem para tentar fazer ciúmes nela. Janet tinha uma grande amiga chamada Marjorie. Elas se conheceram enquanto ela ainda era casada, se aproximaram porque quando ela começou a ter alguns problemas com o Scott, era com Marjorie que ela desabafava e assim elas se uniram demais. Mesmo após a separação, ela manteve contato com Marjorie e assim ela a visitava em seu trabalho. Essa amiga trabalhava limpando algumas casas que tinham passado por uma construção e assim todas as vezes que elas se encontravam, elas colocavam o papo em dia. Em uma das vezes que ela foi visitar a amiga, Janet conheceu o chefe dela, que se chamava Gregory. Ele tinha se separado recentemente, era um homem bem rico, um empresário bem-sucedido e também era bastante mulherengo. Na noite de 31 de agosto de 1979, Janet estava em casa sozinha, vendo televisão. Ela acreditava que naquele dia não faria nada e por isso estava ali curtindo sua própria presença. Em certo momento, durante aquela noite, algumas amigas foram até a sua casa, a convidaram para sair, disseram que ela precisava se divertir, dançar, aproveitar a vida e após muita insistência, Janet acabou aceitando. Após se arrumar, cada uma entrou em seu próprio carro. Elas dirigiram até uma discoteca onde passaram a noite bebendo, dançando, conversando e ali Janet acabou conhecendo um homem chamado Robert, com quem ela dançou grande parte do tempo. Assim que a noite terminou na discoteca, aquele homem pediu uma carona para Janet, porém ela se recusou a dar. Depois disso, ela foi até um restaurante com as amigas, elas ficaram ali por um tempo e depois se despediram e cada uma foi para sua casa. No dia seguinte, dia 1º de setembro de 1979, algo diferente aconteceu. O que acontece é que o chefe de Janet ligou para os pais dela, disse que naquela manhã ela não apareceu para trabalhar, que ele tentou entrar em contato com ela por telefone, porém ela não atendeu. Muito preocupados, os pais de Janet foram até a casa dela. Assim que chegaram ali, eles chamaram, ela não atendeu e como eles tinham as chaves da casa, eles decidiram entrar. Ao caminhar pelos cômodos, eles continuaram chamando por ela. Em certo momento, o pai de Janet foi até o quarto que pertencia a ela, abriu a porta e infelizmente ali a encontrou sem vida sobre a cama. Quando ele viu essa cena, imediatamente seu chão caiu, seu mundo caiu, ele ficou imensamente triste e então, alguns minutos depois, tanto ele quanto sua esposa decidiram contatar as autoridades. Assim que os investigadores chegaram ao local, eles imediatamente levaram Janet para análise. Ao chegar ali, os profissionais perceberam que ela estava com uma espécie de bandana no pescoço, amarrada em seu pescoço, que as mãos dela também estavam amarradas com uma fita que era do roupão dela e depois disso eles puderam constatar que ela perdeu a vida porque alguém a estrangulou.
Com isso, os policiais começaram as investigações para tentar encontrar o culpado. Na casa de Janet, eles perceberam que não havia sinais de entrada forçada. Eles também notaram que as joias dela não foram levadas, muita coisa de valor da casa nem foi mexida, e por isso eles acreditavam que ela provavelmente conhecia quem tirou a vida dela. Eles disseram que provavelmente foi Janet quem abriu a porta, que também deixou a pessoa entrar, mas essa pessoa devia conhecer Janet muito bem, porque quando os pais dela chegaram, a porta estava trancada e então supostamente essa pessoa também teria a chave da casa dela. O primeiro suspeito em potencial nesse caso foi o Scott, porque além dele ser ex-marido de Janet, algumas pessoas também o viram passar de carro na rua dela no dia que ela foi encontrada sem vida, e por isso os policiais desconfiaram muito dele. Quando Scott foi levado para ser interrogado, ele disse que era inocente, que não tinha tirado a vida da ex e falou que só passou na rua dela aquele dia porque todos os meses ele deixava um cheque na caixa de correios dela, porque era um valor que eles tinham combinado quando se separaram. Os policiais então pediram que ele passasse por um teste do polígrafo. Ele aceitou fazer o teste, respondeu as perguntas, porém ao final ele não passou. Aliás, Scott fez 2 testes e nos 2 deu que ele estava mentindo. Apesar da polícia desconfiar muito dele, até então eles não tinham evidências para mantê-lo ali e por isso Scott não foi preso. Em uma entrevista que deu posteriormente, Scott falou sobre o encontro que teve com os pais de Janet na delegacia e disse: "Eles estavam chorando e eu comecei a chorar. Eu nunca vou esquecer o momento que a mãe dela agarrou minha mão e me disse: 'Scott, você não teve nada a ver com isso, teve?' Eu olhei para ela e falei: 'Acho que você sabe a resposta para essa pergunta.' Ela então balançou a cabeça para mim e disse: 'Eu sei que você não fez isso.'" Enquanto as investigações ainda estavam em andamento, um dos vizinhos de Janet revelou que, na noite dos acontecimentos, por volta de 8 horas da noite, um homem foi até a casa dele, perguntou aonde Janet morava e então o vizinho informou. Apesar de não saber quem é essa pessoa, ele deu um esboço das características dele para os policiais e assim os investigadores começaram a procurar por aquele homem. Enquanto os policiais estavam investigando um pouco mais a fundo a vida de Janet, eles acabaram descobrindo que ela estava tendo um caso com um homem e esse homem era Gregory, aquele que eu falei para vocês que era chefe da amiga dela, que tinha se divorciado recentemente e que era bastante mulherengo. Então, eles estavam tendo alguns encontros escondidos na casa dela. Todo esse relacionamento era secreto porque Gregory tinha uma namorada e a namorada não sabia que ele tinha uma amante. Aliás, essa namorada de Gregory foi a amante dele e por isso ele tinha terminado o casamento anterior. Então, quando os policiais chamaram ele para ser interrogado, ele disse que era inocente, que não tinha tirado a vida de Janet e que, aliás, eles já não estavam juntos há algum tempo. Ele falou que os dois tiveram um breve relacionamento, ele só foi algumas vezes na casa dela, que tiveram relações íntimas sim, mas que tudo terminou. Depois disso, ele contou para os policiais que era impossível ele ter tirado a vida de Janet, porque aquela noite ele passou a noite inteira com os amigos e com a namorada, todos dormiram em sua casa, ele dormiu ao lado da namorada e todos também acordaram juntos. Ele falou que seria impossível ele sair da casa, ir para a casa de Janet sem que alguém notasse. Os policiais então pediram o número do telefone dessas pessoas, eles ligaram para os amigos e para a namorada de Gregory e todos confirmaram que ele esteve com eles sim e que em momento algum saiu da casa. No decorrer dessa investigação, outros 20 homens foram interrogados, incluindo o chefe de Janet, que informou que teve um breve envolvimento com ela, mas de acordo com ele foi tudo muito rápido. Um outro homem que foi considerado suspeito foi o Robert. Esse homem foi considerado suspeito
porque na noite que Janet faleceu, ele passou horas dançando com ela na discoteca e por isso os investigadores acharam relevante interrogá-lo. Assim que Robert começou a falar com a polícia, ele disse que achou Janet atraente, falou que ela era uma ótima dançarina, que eles ficaram dançando e conversando por muito tempo, porém que ao final da noite eles se despediram. Ele disse que até tentou ter algo mais com ela, pediu que ela lhe desse uma carona, falou que Janet disse que não podia porque ela tinha acabado de se separar, que ela mencionou que o marido dela era muito bravo e que não gostava de ver ela com outros homens. Robert disse que apesar de ficar muito bravo, ele se virou, foi embora e depois disso não teve mais nenhum contato com Janet. Inicialmente, os policiais acreditaram no testemunho daquele homem, porém, alguns dias depois, uma mulher estava caminhando a alguns metros da casa de Janet. Essa mulher encontrou um talão de cheques, entregou para a polícia e aquele talão de cheques pertencia a Robert. Ele então foi levado mais uma vez para ser interrogado. Ali ele disse que não tinha ideia de como o talão de cheques dele foi parar naquele local. Disse que naquele dia ele estava muito bêbado, que não sabia como chegou ali ou se realmente foi ali, e então ele aceitou fazer um teste do polígrafo. Ao final desse teste, ele não passou, o polígrafo acusou que ele estava mentindo, porém, como os policiais não tinham evidências para que ele fosse preso naquele momento, ele acabou sendo liberado. Mesmo com tantos suspeitos, os policiais não conseguiram evidências suficientes contra nenhum deles. Nessa época não tinha testes de DNA e por isso o caso acabou esfriando. 4 anos depois, uma mulher foi até a delegacia. Assim que começou a falar com os investigadores, ela disse que trabalhava como garçonete em um restaurante, falou que dias antes atendeu a mesa de um homem e quando estava atendendo esse homem, simplesmente do nada, ele começou a falar sobre o caso de Janet. Ela mencionou que ele estava falando tudo com muitos detalhes, que parecia que ele estava na cena quando os policiais chegaram, ou que ele tinha feito tudo aquilo. Os policiais então foram atrás desse homem que se chamava Victor. Assim que foi interrogado, ele disse que conhecia Janet, mas que não era amigo dela e que nem era íntimo dela. Victor falou que conheceu Janet quando foi procurar emprego na empresa onde ela trabalhava, que a achou muito bonita, mas que não tinha feito nada com ela. Os policiais então pediram para ele passar por um teste do polígrafo. Inicialmente ele estava sendo bem solícito, mas quando os policiais pediram para ele fazer esse teste, ele se negou, pediu um advogado e então os policiais nada puderam fazer, não tinham nada contra ele, não tinham uma confissão, não tinham nenhum teste do polígrafo e então mais uma vez esse caso acabou esfriando. Nessa época, o irmão mais novo de Janet chegou a dar uma entrevista e disse: "No fundo do meu coração, eu sei que Janet meio que não teve descanso. Ela não teve paz porque essa pessoa ainda está andando por aí e pode fazer isso com outra pessoa ou o que quer que seja. O que eu sei é que a justiça ainda não se cumpriu." Mais de 30 anos depois, em 2010, finalmente algo novo surgiu. O que acontece é que o policial Andy, que estava encarregado do caso de Janet em 1979, se tornou detetive anos depois e disse que ele nunca se conformou por não ter conseguido justiça para ela. Esse foi o primeiro caso de sua carreira, então ele carregou Janet em seus pensamentos por anos, tentou várias vezes reabrir esse caso e conseguiu em 2010. A primeira coisa que ele fez foi pegar as evidências que eles guardaram por tantos anos, incluindo o lençol da cama, a camisola, o lenço que estava no pescoço dela e a corda que estava na mão dela. Ele levou tudo para o laboratório e depois ele foi até alguns suspeitos para poder conseguir uma amostra de DNA. Ele conseguiu amostras de DNA de Scott, o ex-marido de Janet, de Victor, aquele homem que estava no restaurante falando sobre ela, do ex-chefe dela e de Robert, o homem que dançou na discoteca com ela na noite em que faleceu. Além disso, os investigadores estavam
com quase 100% de certeza que o culpado era Robert. Ele foi interrogado em 2011, disse que era inocente, fez outro teste do polígrafo e mais uma vez não passou. Ele ficou 7 horas sendo interrogado, ficou dizendo que era inocente, mas mesmo assim os policiais não estavam acreditando nele. Assim que os resultados chegaram, se comprovou que nenhum daqueles homens era o culpado e que nenhum deles tinha tirado a vida de Janet. Devido a isso, ficou faltando apenas um homem para ser descartado entre os principais suspeitos. Esse homem era Gregory, aquele que Janet teve um caso escondido, mas com ele as coisas eram um pouco mais complicadas. Além de ser um empresário bem-sucedido, um homem rico, poderoso, ele também tinha se tornado um vereador amado em sua comunidade e por isso inicialmente os detetives não tinham ido até ele. Como os outros homens foram descartados através do teste de DNA, eles não tiveram o que fazer, foram até o gabinete do vereador, falaram com ele e nesse momento Greg ficou bastante confuso. Os investigadores então contaram que eles estavam investigando o caso de Janet novamente, pediram para ele uma amostra de seu DNA, porém Gregory negou. Como eles não podiam forçá-lo a dar essa amostra, eles saíram do local. O detetive Andy ficou tentando pensar como ele ia conseguir esse DNA e então se lembrou que no mesmo prédio onde Gregory trabalhava, tinha um amigo dele que era chefe de polícia que também trabalhava ali. Com isso, ele foi até o escritório desse homem, eles conversaram, ele explicou toda a situação e acabou descobrindo que quase todos os dias Gregory ia até o escritório desse homem para eles poderem resolver algumas coisas e assim ele poderia ajudá-lo a conseguir uma amostra do DNA dele. Alguns dias depois, Gregory realmente foi até o escritório dele. Ao chegar ali, eles resolveram algumas coisas. Depois disso, ele foi até o bebedouro, pegou um copo de água, bebeu e jogou no lixo. Assim que saiu dali, aquele chefe de polícia coletou o copo, entregou a Andy, que levou para o laboratório, e assim que o resultado saiu, ele descobriu que realmente Gregory era o culpado por tudo. O DNA dele era completamente compatível com o encontrado no lençol, na camisola de Janet, nas cordas e no lenço que estava no pescoço dela. Ele então teve certeza que achou o homem certo, pegou as algemas que ele usava em 1979, porque, segundo ele queria ter o prazer de prendê-lo com essas algemas, foi até o gabinete dele e assim Gregory foi preso. Alguns meses depois, finalmente aconteceu o julgamento dele. Ali no tribunal, Gregory enfatizou que era inocente, que não tinha feito nada, mas os promotores disseram o contrário. Eles falaram que apesar dele não confessar, através das evidências e dos testemunhos, eles chegaram a uma teoria e falaram que sim, no dia 31 de agosto de 1979 e na madrugada de 1º de setembro de 1979, Gregory realmente estava com os amigos e com a namorada. Parece que grande parte do dia 31 ele passou com os amigos em casa, eles ficaram ali fazendo algumas coisas, conversando, e por volta de 1h30 da manhã do dia 1º de setembro, todos que estavam em sua casa foram dormir. Aliás, ele dormiu do lado da namorada. Por volta de 3 horas da manhã, ele se levantou, ligou para Janet. Segundo os promotores, ele pediu para ir até a casa dela, porque eles só se encontravam de madrugada. Ela talvez não deixou, disse que ela não queria mais ter um relacionamento com ele dessa forma, que queria mostrar para todo mundo que eles estavam juntos e que se Gregory continuasse insistindo nisso, ela ia contar tudo para a namorada dele. Apesar disso, ele a convenceu, foi para a casa dela aquela madrugada, dirigiu por volta de 10 minutos e quando chegou, ela abriu a porta e ele entrou. Após isso, eles tiveram relações íntimas. Segundo os promotores, foi de forma consensual, porque não havia sinais de que houve uma luta entre eles e por isso eles acreditam que foi consensual. Eles ainda falaram que Janet confiava em Gregory, por isso talvez no meio daquela relação ele amarrou a mão dela e ela achou que fosse uma brincadeira, amarrou o lenço também no pescoço dela e ela achou que aquilo fazia parte daquela relação íntima, mas na verdade aquilo não era uma brincadeira. Depois disso, segundo eles, ele tirou a vida dela, se levantou, fechou a porta, pegou seu carro, dirigiu até a casa e dormiu ao lado da namorada de novo.
Ainda durante o julgamento, os advogados de defesa disseram que Gregory nunca agiu como suspeito desse caso, relataram que ele nunca saiu da cidade, continuou vivendo no mesmo lugar, virou vereador e que sempre ajudou a comunidade. A terceira e atual esposa de Gregory testemunhou no julgamento e disse o seguinte: ele é uma pessoa generosa, ele é uma pessoa amorosa, ele dá tudo o que pode para a comunidade e para sua igreja também. Ela também relatou que era meio óbvio o DNA dele ter sido encontrado, já que Janet teve um caso com ele várias e várias vezes, teve relações com ele naquela cama também, e que Gregory nunca escondeu isso da polícia. Não só os advogados e a esposa, como os amigos e a ex-namorada de Gregory, que estavam com ele em 1979, também testemunharam a seu favor, disseram que todos dormiram juntos aquela noite e que ninguém escutou ele saindo ou voltando de madrugada. Ao ouvir isso, os promotores mais uma vez relataram que Gregory era o culpado sim. Eles disseram que o DNA encontrado no lençol foi depositado naquela madrugada e não em outra noite. Eles também disseram que o mesmo DNA foi encontrado na camisola que Janet estava usando aquela madrugada e falaram que isso provava que ele esteve com ela sim aquela noite. Ao ouvir isso, os advogados de defesa rebateram a promotoria. Eles disseram que o DNA de um homem não identificado foi encontrado no lençol de Janet e que o DNA de Scott, o ex-marido dela, também estava lá. Eles disseram que naquela madrugada ela provavelmente teve relações íntimas com um desses dois homens. Segundo eles, no momento dessa relação, eles acabaram transpirando e o DNA de Gregory, que estava na camisola dela devido a encontros passados, teria passado para o lençol e por isso o laboratório encontrou o DNA dele ali. Enfim, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Gregory foi sim considerado culpado e recebeu de 8 a 16 anos de prisão. Os pais de Janet não conseguiram ver a justiça sendo feita porque eles faleceram antes. O pai dela até chegou a ver Gregory sendo preso, porém antes do julgamento ele faleceu. Enquanto estava no hospital, o detetive Andy o visitou, disse que ele não precisava se preocupar e que a justiça seria feita sim. A família de Janet nunca superou sua falta, principalmente a mãe, que vivia procurando por pistas para poder solucionar o caso da filha, e no dia que Janet faleceu, ela até pegou um calendário que tinha em sua casa e escreveu no dia 1º de setembro. Janet se foi. O detetive Andy, que ajudou a solucionar o caso, disse em uma entrevista que Janet se tornou mais do que uma moça que faleceu em uma cama para ele. Por causa de sua família, ela se tornou uma pessoa real que faleceu muito jovem e que deixou para trás uma família que a amava muito. Alguns meses após a prisão de Gregory, um jornalista o entrevistou por telefone e ali mais uma vez ele disse que era inocente. O jornalista perguntou: "Por que você acha que o júri o considerou culpado?" Gregory respondeu: "Meu pensamento é que temos uma situação nesse país de assistir CSI. Lá, todo crime mostra que se o DNA estiver, você deve ser culpado. Só que eu admiti a eles que estava tendo relações com ela em sua casa. Havia o DNA de outras pessoas lá e eles escolheram não olhar." O repórter então perguntou: "Você jura por tudo o que acha santo nesse mundo e pelas pessoas que o apoiam que você está me dizendo a verdade?" E ele respondeu: "Eu juro pela vida dos meus filhos que sou inocente." Os investigadores dizem que todas as evidências que conseguiram contra Gregory são bem sólidas, porque não encontraram o DNA dele somente na camisola ou no lençol, mas também encontraram na corda que estava nas mãos dela e no lenço que estava em seu pescoço. Eles disseram que têm certeza absoluta que Gregory é o culpado e que não existe outra possibilidade. A mulher dele continua acreditando em sua inocência, ficou muito triste pela sentença porque quando ele foi julgado, tinha 65 anos e ela falou que sua sentença é uma sentença de quase prisão perpétua porque não sabe se vai voltar a vê-lo devido à sua idade.
sobre as teorias do porquê ele teria tirado a vida de Janet. Conforme falei para vocês, a primeira foi apresentada no tribunal, onde os promotores disseram que ele tinha medo de Janet contar para a namorada que estava tendo um caso com ele, e a segunda é que provavelmente eles estavam ali na relação íntima, eles estavam realmente brincando quando ele amarrou as mãos dela e o pescoço, e durante essa tal brincadeira sadomasoquista, ele teria tirado a vida dela sem querer. Enfim, nunca saberemos a verdade, a não ser que ele conte ou que em algum momento ele confesse por que ele fez tudo aquilo ou como ele fez tudo aquilo. Enfim, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Coloca aqui para mim se você realmente acredita que o Gregory é o culpado, se você acredita na inocência dele, também coloca aqui, que eu quero muito saber a sua opinião. Queria agradecer a quem chegou ao final desse vídeo. Muito obrigada por não largar a minha mão, por sempre estar aqui assistindo os vídeos. Obrigada mesmo do fundo do meu coração, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.